Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Cleber de Castro, instrutor do curso de formação da Academia de Detetive Olhos. Você que já acompanha nosso trabalho, queria agradecer, tá, pela divulgação e comentários, elogios. A gente está muito satisfeito. Dando sequência aí à nossa série de vídeos, hoje como o título mesmo do vídeo vocês podem ver que é um falso militar. É um caso que chegou aqui na nossa agência, a De Castro Investigações. Eu queria explicar um pouco para vocês, foi um caso aqui muito interessante que veio, é muito incomum. E pedir uma gentileza, você ainda que não é inscrito, está chegando agora no canal, ou que acompanha, mas até agora não se inscreveu, por gentileza, vai aparecer aqui para você, se inscreve, ativa a notificação, tá? É importante para receber os vídeos assim que a gente posta. E compartilha, dê seu comentário, seu elogio, sua crítica, ajuda aí a gente a divulgar esse canal e passar a informação para o maior número de pessoas, tá bom? Então vamos para o caso do falso militar. Eu tenho aqui o caso, a gente trabalha, isso aqui é o modelo de serviço aqui, ó, da De Castro Investigações, tá? Eu acho que está até interferindo na luz aqui. Mas não tem problema, não sou youtuber, já falei para vocês, não entendo muito de edição. Aqui é o contrato de prestação de serviço, todo detetive tem que trabalhar com contrato, tá? Eu peguei aqui o caso para poder acompanhar e fazer um roteiro e explicar para vocês. Eu tenho aqui uma série de vídeos e documentos que a gente vai colocar para vocês entenderem como é que funcionou. Enfim, a cliente encontrou a De Castro através da internet, entrou em contato comigo, conversamos. Ela nem chegou a vir ao escritório, foi feito tudo por telefone, por WhatsApp. Enviei o contrato para ela por e-mail para formalizar de início. Não, na realidade ela acabou vindo no escritório, a gente vai chegar lá. Então eu vou chamar ela de Renata, tá? Não é o nome dela, mas enfim, a Renata me procurou e falando que tinha um relacionamento com um rapaz há cerca de 2 anos e que ela vinha desconfiando, a princípio, que ele poderia ser casado ou que ele tinha uma outra namorada, porque todo final de semana ele estava trabalhando e ela achava essa situação muito esquisita, porque ele estava sempre de serviço no quartel, ele era um sargento da aeronáutica, segundo ele. Então ela questionava. E aí me perguntou sobre o serviço, como funcionava, mandei um áudio para ela, falei, Renata, a gente precisa entender o seu caso, analisar, né, as informações que você tem, até, desculpa pelo barulho aqui, mas é assim mesmo, a gente está no escritório gravando como sempre, então às vezes tem alguma interferência, mas vamos seguir. Expliquei, Renata, vamos entender o seu caso, né, para poder montar uma estratégia, me explica. Eu tô fazendo uma cotação, tô pesquisando. Eu falei, cuidado, porque na internet tem muito picareta, como eu falo no meu canal, muito falso detetive. Cuidado para não cair num golpe. Vê se tem um escritório, se tem contrato de trabalho. Cuidado com quem você vai contratar, pesquisa o profissional, né? A história dele, a experiência, a formação do profissional. E aí ela pegou e me mandou um áudio. Esse áudio que eu vou colocar para vocês aqui. Oi, Kleber, obrigada pelo retorno, viu? Enfim, eu sei disso, dessa questão, né? Por isso que eu fiz questão de fazer uma busca bem cuidadosa, né? No Google, que eu vi que precisa, sim, ter um escritório, uma pessoa que seja idônea, porque eu sei que tem muitos que não trabalham de uma maneira correta. Enfim, já me alertaram quanto a isso, né? Porque tem um tempinho aí que eu venho fazendo essa pesquisa. Por isso que eu pedi primeiro né, que você me falasse como que funciona um pouco o seu trabalho, para que eu entendesse. Mas, na verdade, o que acontece é uma desconfiança aí de vida dupla. É que eu tenho algumas desconfianças por umas coisas, que realmente dão margem para isso, de que essa pessoa, né, meu namorado praticamente ele é meu noivo, mas eu acredito que possa haver alguns indícios que ele tem vida dupla, no sentido, talvez não sei necessariamente se ele é casado já,
ou se ele tem uma outra pessoa e vivendo uma outra vida que ele não abre para mim, né? E aí tem uma questão aí que é, na verdade, a que me deixa um pouquinho mais apreensiva, é que ele é militar. E por ele ser militar, eu sei que ele tem acesso também a algumas coisas, e também sei, né, que acaba ficando, às vezes, algumas coisas mais restritas, né? Não sei, ou estou equivocada, né? Mas é isso. Ele mora bem próximo da minha casa, ele tem 35 anos. E essa é a questão toda, porque eu quero sanar essa dúvida, porque a gente acaba ficando sem paz, né, numa situação dessa, e eu quero sanar para que eu possa decidir o que eu vou fazer frente às informações que eu tiver. E aí eu escutei, né, esse áudio dela, que ela não podia falar comigo ao telefone porque ela estava no trabalho. E aí eu perguntei se ela já havia questionado ele sobre a profissão, sobre o horário, por que não pode, dessa dificuldade deles se encontrarem. E no áudio ela havia dito, né, que ele era um militar, que ela achava que por isso era difícil os horários dele, e ele é um cara muito sistemático, enfim. E ela me mandou esse áudio número 2, que eu vou colocar aqui para vocês, que ele ficava bravo quando ela questionava, né? Isso é bem típico, quando um pressiona o investigado, ele se defende atacando. Então ela falou que precisava de uma ajuda na investigação, que ela tentou por conta própria conseguir alguma coisa, mas não teve sucesso. Então ela me mandou esse áudio 2. E eu já experimentei conversar, ter uma conversa muito aberta com ele. Já também tentei investigar meio que do meu modo, mas é muito complicado, porque a gente tem nossas limitações, né? Não tenho acesso a coisas que eu sei que vocês têm, né? E cada vez isso fica como um constante assim na minha cabeça. E ele também é uma pessoa bem, não sei se a palavra correta é sistemática, que só de eu questionar ele se ofende pra caramba. E eu sei que é uma coisa que se eu mesma enfiar minha cara e por acaso ele desconfie que seja eu que esteja investigando, ele é o tipo de pessoa que é uma coisa que ele não perdoaria, entendeu? Então, se eu não fizer com a ajuda de alguém, eu não vou conseguir e também ainda posso me passar por louca. Então, por isso que eu tô aí fazendo essa pesquisa e tentando achar alguma solução para essa situação toda, né? Retomamos a conversa e, enfim, expliquei, montamos uma estratégia, pedi que ela me mandasse fotos dele, endereço, nome completo. Então ela me passou uma foto dele, inclusive fardado, e na própria farda dele tem um nome. Então a gente começou a investigação, ela me mandou primeiro o nome completo dele, com endereço e tudo. Então ela me passou essa informação, mandou uma foto dele com a farda, mandou inclusive uma foto dele correndo numa maratona. Aí com base nessas informações, com nome, com foto, eu comecei as pesquisas. Fiz todas as pesquisas no nome que ela me passou, por endereço, nome de mãe, sobrenome, e não aparecia. Eu comecei a ficar muito curioso, porque seria fácil para mim encontrar um militar com nome completo, com endereço, nome da mãe, e nada aparecia. Nem em publicação militar, nem em diário oficial, nem em quartel. E aí eu falei, esse cara tá mentindo. Mas havia uma foto dele fardado com o nome. Então era muito estranho isso. Todas as pesquisas que eu pude na área civil, criminal, boletim de ocorrência, nada. E o nome que ela me passava saía um outro rapaz. Inclusive eu puxei a foto desse outro rapaz pela CNH, consegui a foto e não tinha nada a ver com ele. E aí eu conversava com ela pelo telefone. Renata, o nome que você me passou, que é o que está na farda que vocês viram, codinome de guerra lá, espada, enfim, o nome dele completo, que era falso, não bate, não existe. Como, Kleber? Tem a foto dele, ele é militar, é impossível. Ela achou que eu estava sendo incompetente. E aí eu fiquei um pouco... A questão de honra, né?
Estou fazendo um trabalho, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei como fazer uma pesquisa. E ela estava no direito dela, falou, como é que você não acha um cara que é militar? Na realidade, ela estava achando que ele era casado ou tinha um outro relacionamento. Era essa a dúvida dela, porque ele nunca podia aparecer. E eles estavam ficando noivos, ele frequentava a casa dela, conhecia os pais dela. E eu perguntei se ela já tinha ido na casa dele. Ela falou já, pouquíssimas vezes. Conversei com a mãe dele muito rápido. A gente entrou e saiu. E era um cara que não tinha carro, só andava de ônibus, de Uber, estava sempre em quartel, conforme ela falou nos áudios. Aí eu pedi um contato para ela, eu havia um telefone. Eu falei, ele tem um WhatsApp? Ele tem. Ah, tem. Aí ela me passou o celular dele. E aí eu fiz uma busca, né? A gente tem contatos, eu fiz uma busca pelo telefone e aí saiu o nome. E esse nome, aí a gente começou a desvendar o caso. Isso que foi muito interessante. Através desse nome, desse telefone, saiu um outro nome, porém no mesmo endereço dele. Olha que interessante. Vou colocar esse print aqui para vocês. Aí eu entrei em contato com ela, falei, Renata, dá um pulo aqui no escritório que eu quero te mostrar umas pesquisas, eu acho que eu encontrei alguma coisa, e chamei ela aqui no escritório. E aí eu fiz umas pesquisas aqui na frente dela, aproveitei que ela estava aqui, abri todos os bancos de dados, mostrei a foto, falei, olha, o nome que você me passou desse sargento Espada, tá dando nessa pessoa, mostrei a foto, ela viu que não tinha nada a ver, eu falei, olha, agora a busca do celular dele deu esse nome, que era um outro, tá? Que é esse que eu coloquei o print para vocês. Porém é o mesmo endereço. Esse rapaz já serviu a aeronáutica, mas na época de quartel, né, 18 anos. Aí ele engajou, ficou até 19, 20 anos e saiu. Hoje ele trabalha num escritório, puxei todos os dados da pessoa. Mesmo assim ela não acreditou. Ela falou, não é possível, Kleber, eu tô com ele há 2 anos, ele tá sempre no quartel, ele fala do capitão, da escala, ele entende. Eu falei, porque ele serviu o quartel. Então ele entende toda essa gíria, toda o modo de falar de um militar. E eu falei, vamos fazer o seguinte... Aí, de posse, né, desses dados dessa pessoa que eu localizei, falei, esse endereço? Ela falou, esse é o endereço dele. Então, quem mora nesse endereço é essa pessoa. E aí, aqui na frente dela, eu entrei em contato com um colega que trabalhou comigo muitos anos e pedi para ele puxar para mim a foto da habilitação desse cara. E ele me mandou no WhatsApp. Vou pôr a foto aqui para vocês, é lógico que ela tá bloqueada, mas só para vocês terem ideia. E aí eu mostrei a foto aqui para ela. Abri aqui o computador, ele me mandou, o colega mandou no WhatsApp para mim, mostrei para ela. Falei, Renata, esse rapaz aqui com esse nome, que não é o seu namorado, não é o Espada ainda, né? É ele, mostrei a foto, ela falou, Kleber, é ele. Falei, então, é outro nome. Ela não acreditou. Mas como assim? Eu falei, então, não é. Essa foto é desse rapaz. Sim, Kleber, mas é ele. Tá, mas é outro nome, é outra pessoa. Então ela tinha um relacionamento com um militar, um sargento da aeronáutica, que ela acreditava ser há 2 anos. Ela estava ficando noiva, apresentou na casa, ele visitava a casa dela, convivia com os pais dela. A família, os pais adoravam ele. Só estavam questionando que ele era casado ou ele tinha uma namorada, porque ele nunca podia estar o final de semana com ela, principalmente a mãe. Então ela queria tirar essa dúvida para poder dar um passo, marcar um casamento. E no fim, ela descobriu que o cara tinha dupla personalidade, tinha outra identidade. Na realidade, ele montou um personagem para ela, em cima do militar que ele já foi com 18, 19 anos. Hoje ele tem 35 anos. Então na cabeça dele ele engajou, virou sargento. E depois ela explicando que isso era o sonho dele, de ter engajado e passado para sargento. E isso não aconteceu, mas ele criou esse personagem. Então na cabeça dele, ele se dizia um sargento da Força Aérea, né? Da Aeronáutica. Acho que era um sonho que ele tinha, um trauma, uma frustração. E ele se passava por sargento, por militar. Ele tinha os hábitos, ele tinha a conversa, a postura. Mostrando a foto para ela, que ela identificou que era ele, mas com outro nome. Então, na realidade, o endereço era dele, mas o nome não. Ele criou uma identidade, não é nem uma identidade, uma personalidade, porque eu questionei ela. Isso é interessante, eu acabei esquecendo de falar aqui. Eu falei, mas você nunca viu o documento dele? Vocês nunca viajaram 2 anos juntos? Nunca viajaram, não ficaram num hotel, não se hospedaram? E ela pegava e falava, não, Kleber, ele sempre evita, inclusive ela trabalha, ela tem um consultório e para entrar tem que se identificar.
e ele nunca entrou, né? Ele achava estranho, ela achava estranho ele nunca entrar, porque teria que deixar a identificação lá embaixo. Ela começou a entender, falar, nossa, agora faz sentido muita coisa. Ela nunca pegou a habilitação dele na mão, quer dizer, ele não tinha carro, nunca pegou o RG dele na mão. E aí, é meio absurdo, né? Ela chorou, ela falou, Kleber, meu plano era casar com ele, tá? A gente tá ficando noivo. Foi um choque para ela, quando ela percebeu que tá sendo enganada por 2 anos, uma pessoa com outro nome. Olha que absurdo isso, como ser humano é complicado. E aí o pior que foi assim, o colega que me mandou a foto, né, da habilitação aí que eu coloquei para vocês, em seguida me mandou uma cópia de um boletim de ocorrência. Vou colocar um print para vocês, ele tá todo editado. Então vocês percebem aí na cópia do boletim de ocorrência e qual que era a natureza? De ameaça. Ele namorou por 2, 3 anos com uma menina. E aí quando ela dispensou ele e terminou o relacionamento, esse boletim de ocorrência é sobre isso. Ele foi lá no trabalho dela ameaçar ela, ameaçou os pais dela, ela tinha um filho anterior do primeiro casamento e essa menina ficou meio em choque, desesperada, sendo ameaçada por ele. E aí o que é interessante, que a minha cliente é o que eu falei para ela, Renata, olha o risco que você está correndo nesse relacionamento, né? Você tá com um cara com outro nome, criou um personagem e já tem um histórico de violência dele. Então você vê como o nosso trabalho ele é muito mais profundo do que um caso de adultério. Isso aqui é um caso de um falso militar, de uma dupla personalidade. Não sei nem como classificar isso. Então quando eu falo que a investigação, que a nossa profissão ela é muito maior do que as pessoas pensam, é por causa disso. A gente lida com a vida da pessoa. E por surpresa, né? Para encerrar o caso aqui, antes de encerrar, vou pedir de novo aqui, você que não é inscrito, se inscreve aí, dá uma paradinha, por gentileza, se inscreve, ativa a notificação, compartilha, ajuda aí a divulgar o canal, tá? Não gosto de ficar falando isso no vídeo, mas é necessário para a gente crescer, tá bom? O que eu acabei descobrindo? Que ele é garoto de programa, porque falou, pô, da onde era aquela farda com o nome dele? E realmente ele tinha uma farda, ele tinha fotos, mas era um fetiche, era uma fantasia dele de militar que ele usava como garoto de programa. Então é mais complicado ainda. Então a fonte de renda dele vinha disso. Um cara aí de 35 anos, garoto de programa, meio psicopata, né? Uma coisa meio doentia isso. Ele tinha um relacionamento com ela há 2 anos, era garoto de programa, ela estava correndo esse risco também, né? De entrar nesse assunto de doença, de promiscuidade, dele ser garoto de programa e atender as clientes, botando ela em risco. Então o que eu queria passar para vocês com esse caso é a profundidade da profissão. Você que tem interesse em ser um investigador aí profissional, né, um detetive, às vezes a gente fala um detetive particular, as pessoas têm um negócio meio ridicularizado, meio obscuro, né, não tem uma imagem nítida da profissão, do que é, e é isso. A gente ajuda empresários, como um caso que a gente colocou aqui agora, o último aí do canal, caso trabalhista. Esse agora, ajudamos essa cliente a sair dessa relação aí obscura e perigosa, tá? Ela estava colocando a vida dela em risco, família dela, se relacionando com um garoto de programa meio psicopata, com dupla personalidade, identidade. Então, você que tem interesse, entre em contato com a gente aqui, ó, na descrição do vídeo, tem um link para o WhatsApp, faça uma consulta com a gente, vem conversar. Kleber, eu quero saber quanto ganha um detetive. Se inscrevendo no nosso canal aqui, tem vídeo de quanto ganha, o que a gente pode trabalhar, né? Que é a área de atuação, exemplos, modelos. No nosso curso a gente fornece modelo de relatório, modelo de proposta, como que se atende um cliente, técnicas, estratégia, perfil, análise de perfil das pessoas. Um curso de formação de detetive, ele abrange tudo isso. Como que você analisa um perfil, desde o seu cliente, analisar o seu cliente, analisar o investigado, levantar informações patrimoniais, execuções. Eu vou pôr um próximo vídeo aqui falando de como montar um dossiê, como que você levanta a vida da pessoa, patrimônio, dívida, pensão, processos criminais, trabalhistas. Isso é uma área que a gente atua também. Então é uma profissão que vem crescendo muito no país. Você que tem interesse, procure a gente.
Espero que esteja gostando do nosso canal. Põe aí seus comentários na descrição, compartilhe, mande dúvidas, sugestões, curiosidades. Te espero no próximo vídeo. Até lá!